Alô, alô, pessoal! Mais um vídeo no canal Vini Casagrande. É dia de decisão para o Flamengo. É assim que o Flamengo tem que tratar esse jogo contra a LDU daqui a pouco no Maracanã, 9h30 da noite. Jogo que vai ter casa cheia, ingressos esgotados para a torcida do Flamengo, mesmo com o ingresso considerado caro. A torcida abraçou a causa, vai fazer uma bonita festa, vai ter mosaico, vai ter de tudo, de tudo. Os jogadores não vão poder reclamar de nada. E eles terão que dar a vida em campo para honrar a camisa que eles estão vestindo e tratar a Libertadores como ela deve ser tratada. De forma séria, sem salto alto, sem soberba. Porque a mobilização para esse jogo tem que ser total. O Flamengo não pode correr o risco de ser eliminado na fase de grupos da Libertadores, senão seria um dos maiores vexames da história do clube. E no vídeo de agora vamos falar sobre a provável escalação. Pedro reserva? Será? A gente vai trazer aqui a provável escalação. Vamos falar também de uma manobra que o BAP e a sua diretoria estão fazendo aí para poder evitar a taxação de Trump, presidente dos Estados Unidos, durante o Mundial de Clubes. O Flamengo vai disputar o Mundial e o Flamengo vai receber premiações por essa participação nessa competição. E para diminuir o pagamento de imposto, ou seja, ser um imposto menor, BAP e os seus membros da diretoria pensaram uma maneira, e a gente vai contar para vocês. Tem também Flamengo ganhando decisão na FIFA para cobrar dívida de clube português, nós vamos trazer aqui para vocês também. Tem isso tudo e muito mais no vídeo de agora, mas antes gostaria de pedir para você se inscrever no canal, soltar o dedo no like, ativar a notificação e também compartilhar o vídeo com os amigos, com as amigas, e assim você ajuda o canal Vini Casagrande, ó, crescer cada vez mais. Conto com a sua colaboração. Qualquer ajuda será super bem-vinda. Vamos para as informações. Eu vou começar falando sobre essa estratégia do BAP e os seus membros da diretoria. Esse plano para evitar a taxação de Trump lá nos Estados Unidos sobre premiação na Copa do Super Mundial, né? A Copa do Mundo aí de clubes que vai acontecer agora, gente. A gente fala como se o Super Mundial tivesse muito distante, não. Daqui a um mês, por exemplo, daqui a menos de um mês o Flamengo embarca para os Estados Unidos. O embarque está previsto para o dia 10 de junho, a estreia no dia 16. Então, está batendo a porta e o Flamengo planeja abrir uma empresa nos Estados Unidos para fugir de impostos, e proposta será votada nessa terça-feira, próxima terça agora, no Conselho Deliberativo do Flamengo. Porque lá nos Estados Unidos o imposto para quem não tem uma empresa lá é mais de 40%, 43%, e se tiver uma empresa lá cai quase pela metade. Então o Flamengo, visando diminuir o pagamento de imposto nos Estados Unidos, pretende abrir essa empresa e pelo menos isso vai ser votado no Conselho Deliberativo. Sendo votado, aprovado, o Flamengo dá mais um passo e, enfim, cria essa empresa para poder pagar uma taxa menor de imposto, driblando, portanto, a lei de Trump, presidente dos Estados Unidos. O que vocês acharam, cara? A ideia é, obviamente, tornar mais lucrativo o prêmio do Flamengo nessa participação no Super Mundial. Eu achei inteligente. Lembrando, foi uma informação publicada primeiro pelos colegas do Coluna do Fla, eu confirmei e estou trazendo aqui no canal Vini Casagrande. Quero a opinião de vocês aí, se vocês acharam inteligente ou não. Enfim, alguém que seja advogado, acha que isso pode, de certa forma, deixar o Flamengo em risco em alguma situação futura sobre lei. Confesso que eu não tenho conhecimento sobre isso e, enfim, quero a opinião de vocês. E por falar lei, saiu a decisão da FIFA do processo do Flamengo contra o Estrela Amadora para receber valores de dívidas do clube português. O juiz único decidiu que o Estrela Amadora é responsável pelo pagamento ao Flamengo dos seguintes valores: das vendas, das negociações do André Luiz, atacante, e do Igor Jesus. 2.323.359 euros como valor pendente, correspondendo ao valor total restante, conforme acordo no termo de acordo, e 232.335 euros como multa contratual, representando 10% do valor pendente concedido. O juiz único ressaltou que essa cláusula de penalidade é proporcional, de acordo com a jurisprudência de longa data do Tribunal de Futebol. Além disso,
Levando em consideração o pedido do Flamengo, bem como a prática constante do tribunal, decidiu conceder juros ao Flamengo a uma taxa de 12% ao ano sobre o valor pendente. A partir da data de hoje, tá? 15 de maio, o Estrela Amadora tem 45 dias para realizar o pagamento total sob pena de sofrer transfer ban por até 3 períodos de registro. Além disso, o clube português também terá 21 dias para recorrer da decisão. Por fim, o Estrela Amadora também foi condenado ao pagamento de custas à FIFA no valor de 25 mil dólares. Vamos pagar, hein, clube português? Vamos pagar. Senão, daqui a 45 dias, vocês vão sofrer transfer ban. Tá certo, Flamengo? Venê porque o Flamengo não faz o mesmo e vai à FIFA cobrar do Internacional, porque não pode. Por ser clube brasileiro, o Flamengo tem que ir à CNRD. E, por ser brasileiro, vocês sabem, o processo demora muito mais. Olha aí, o Flamengo conseguiu um ganho de causa na FIFA para receber milhões em apenas, digamos, 3 meses, porque o Flamengo deu entrada aí em fevereiro, março na FIFA. E o processo correu rapidamente, né? Então, enfim, infelizmente na CNRD não é mesmo. Eu vou pegar o exemplo do Cuiabá, cara. O Cuiabá entrou na CNRD contra Atlético Mineiro, Corinthians, Grêmio, um monte de time aí, Santos. Eles têm 40 milhões de reais a receber. Sabe quando eles vão receber? Vai demorar demais. Vamos agora falar da estatística, porque o Felipe Luiz tem 41 jogos à frente do Flamengo, 26 vitórias, 12 empates, 3 derrotas, 68 gols feitos e 21 gols sofridos. E o Felipe Luiz, ele precisa vencer hoje a LDU se ele quiser continuar vivo na competição da Libertadores. Caso contrário, ele ficará marcado como o treinador que comandou o maior vexame da história do Flamengo na Libertadores. Gente, de verdade, se o Flamengo supera a eliminação para o América do México, supera. O Flamengo não pode ser eliminado nessa fase de grupos da Libertadores. Seria vergonhoso. Inclusive, por falar em vergonha, se eu fosse os jogadores do Flamengo, eu teria vergonha em fazer a torcida do Flamengo assistir ao Deportivo Táchira e Central Córdoba para a torcida ficar torcendo para o Deportivo Táchira. Gente, isso é vergonhoso. Os jogadores deveriam ter vergonha. Em cima disso, eles deveriam entrar em campo hoje com sangue nos olhos, dando a vida em campo, dando a vida, sangrar em campo. Ah, por que você fala isso, Venê? O Flamengo não tem obrigação. Os jogadores têm obrigação de demonstrar vontade e fazer o placar necessário. Porque o que eles fizeram com o torcedor do Flamengo no Maracanã, diante do Central Córdoba, foi patético. O que eles fizeram com o torcedor do Flamengo, que viajou para a Argentina de ônibus para poder assistir ao jogo contra o Central Córdoba, foi patético. Inclusive, esses mesmos torcedores levaram 5 dias para voltar para o Rio de Janeiro. O jogo foi numa quarta. Eles foram chegar segunda-feira no Rio de Janeiro. Um perrengue danado. Alô, jogador, vamos jogar. E quem vai comparecer ao Maracanã hoje, repito o que eu falei no meu último vídeo, vários deixam de comer, vários deixam de comprar coisas mais importantes para suas respectivas vidas para comparecer ao Maracanã hoje, porque o ingresso está caro. Então o jogador, se não vai na técnica, vai na raça. O Flamengo tem que ganhar, fazer pelo menos um placar de diferença de 2 gols nessa quinta-feira. Pelo menos é a minha opinião. Você pensa diferente, pode comentar à vontade aí. E para esse jogo, entendendo o Felipe Luiz, o histórico do Felipe Luiz, entendendo que o Flamengo precisa fazer gols, eu acho que ele vai começar com De La Cruz e Gerson. E aí vai botar mais um jogador ofensivo. É achismo, eu não tenho essa informação. Os colegas do GE e da ESPN têm a informação que o Pedro será reserva. Inclusive, segundo eles, a escalação será Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alexandro. Everton Araújo, segundo eles, De La Cruz, Gerson Arrascaeta, Michael e Bruno Henrique. Eu não acho que isso vai acontecer. Repito, achismo. Eu acho que ele começa com De La Cruz e Gerson e Pedro titular. Pelo menos na visão que eu tenho do Felipe Luiz. A ver, horas antes do jogo, que aí a escalação é divulgada pelo Flamengo e pela Conmebol, se eu estava certo na minha análise em cima do trabalho do Felipe Luiz. E é isso, vencer, não tem outro resultado. A gente pôde ver aí que Libertadores
não se brinca, Copa Sul-Americana também não se brinca. Se você não tratar essas competições como elas devem ser tratadas, de uma maneira séria, é muito alto o risco de você ser eliminado e passar vergonha nessa competição. Dito isso, galera, até daqui a pouco no Maracanã, tamo junto e fui!